Graças e paz a todos. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 15. Muitas vezes temos vontade de ensinar para os irmãos com relação às bases da verdade, mas muitas vezes isso é só a nossa vontade e às vezes não é a vontade de Deus para suprir a necessidade de cada irmão. E hoje eu orando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar para os irmãos hoje? Qual o seu desejo e qual a necessidade dos irmãos? Senhor, enche meu coração com a sua palavra, de modo que o Senhor, por meio de mim, como seu canal, neste momento, possa suprir a necessidade da igreja. Amém? Amém. E aí o Senhor colocou no meu coração estar em Cristo. Será que todos nós sabemos o que é, de modo prático e real, estar em Cristo? Alguém pode perguntar. Sim, a palavra fala sobre estar em Cristo, e mais de 200 vezes é repetido em todo o Novo Testamento, em Cristo. E de modo prático, o que é estar em Cristo? Não é? Muita gente até fala que não, que está em Cristo, nós devemos estar em Cristo, irmãos, mas muitas vezes não tem um viver real de estar em Cristo, porque não sabe como fazer, não é verdade? Não sabe de maneira prática, em casa, no trabalho, na rua, no comércio, não sabe como fazer isso, de maneira que tenha uma realidade, que esse estar em Cristo leve-nos a realmente estar nele, para desfrutá-lo, viver por ele, de maneira bem genuína. Então, João, o Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor nos instruiu sobre isso, e nós vamos ler agora e ver algumas coisas sobre estar em Cristo, e qual o resultado de não estar em Cristo, porque Deus, Ele vai arrumar, vai lhe ensinar maneiras de você viver o Evangelho dele de forma genuína, de maneira real, porque o Senhor um dia, Deus se fez carne, como o verbo era Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. A palavra verdade ali é realidade. Ou seja, eu posso dizer alguma coisa, eu posso dizer para os irmãos, não, isso que você está dizendo é verdade. Mas será que essa verdade, no sentido real da palavra, é uma realidade no nosso viver diário? O Senhor veio habitar entre nós, cheio de graça e de realidade, ou seja, aquilo que era figura, Ele trouxe para nós, para ser a nossa realidade, e essa realidade em nós se torna o nosso viver. Amém? João capítulo 15 fala assim: eu, referindo a Jesus, ele mesmo, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, irmãos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo permanecer em vós? Não. Como pode o ramo produzir fruto
de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Acredito que por anos, muitos irmãos leram essa parte que eu li agora, e sempre pensam que isso aqui diz respeito à salvação. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a salvação do crente. Tá? Essa questão, não, se eu não permanecer em Cristo, ele me corta e me lança no fogo. Ou seja, você vai perder a sua salvação. E não é por aí. Não era isso que o Senhor queria dizer. Até porque nós, quando ganhamos a vida de Deus em nosso espírito, nós não perdemos a nossa salvação. Ele disse: aquele que vem a mim, que o Pai me dá, aquele que o Pai me deu, vem a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ou seja, uma vez que você ganhou Cristo Jesus e ele se mesclou ao seu espírito humano, se fazendo um só, nunca mais você perderá a presença de Deus no seu ser, no seu espírito. Ou seja, somos de Cristo para sempre. A semelhança disso, o Senhor deu como exemplo prático uma verdade paralela no viver humano. Um pai e uma mãe que tem um filho, esse filho, mesmo que ele se desgarre da família, mesmo que ele se torne qualquer coisa, ele nunca deixará de ser filho daqueles pais, não é verdade? Meu filho será sempre meu filho, ele nunca deixará de ser meu filho. Pode acontecer tudo e qualquer coisa, nada. É por isso que Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos nos separará do amor de Deus. Ou seja, uma vez salvos, estamos salvos para sempre. Essa é a grande verdade de Deus, porque recebemos a vida eterna, essa vida de Deus que está dentro de nós, mesclou-se a nós. Feito café e leite. Já tentou separar café e leite? Nem o laboratório consegue. Não dá mais para separar. Ele pode fazer café e leite em pó, mas não dá para separar grão de café e grão de leite. Uma vez que o Senhor se mesclou a nós, é a mesma coisa. É muito mais ainda. Eles estão misturados de maneira que se tornaram inseparáveis. Amém? Amém. Essa é uma grande verdade que me deixa muito feliz. Você não fica feliz em ouvir isso? Nunca mais você cairá no lago de fogo. Nunca mais você irá para o inferno. Nunca mais. Eu fico muito alegre com essa verdade, irmãos. Mas aí o Senhor falou: sem mim nada podeis fazer. Porque ele falou: eu sou a videira verdadeira. É porque a videira representada no Velho Testamento, ela não era falsa, ela era uma figura. E que o Senhor veio com a realidade dessa figueira e nos colocou nele. Então precisamos estar nele o tempo todo. Aí ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Muita gente pensa também que dar fruto é gerar almas, é fazer obras, é arrumar o local de reuniões, é limpar as cadeiras. Isso não é dar fruto. Essas são obras. Quando a Bíblia fala em dar frutos, ele está se referindo aos frutos genuínos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio.
Esses são os frutos do Espírito. Agora me respondam, pensem agora aí, me respondam. Você que está todo mundo me ouvindo bem, a carne tem frutos? Não. A carne não dá frutos. A carne tem obras. Aí, no versículo 20, no versículo em seguida, quando Paulo fala das obras do Espírito, ele fala assim: mas as obras da carne é prostituição, lascívio, inimizade, porfias, emulações, pelejas, dissensões. Contra essas coisas não há lei. Então é diferente o fruto do Espírito e as obras da carne. Para praticar as obras da carne, você precisa estar fora de Cristo. Você precisa estar em si mesmo, fora de Cristo. Mas para você ter os frutos do Espírito, você precisa estar em Cristo. Como ramo, nós precisamos estar em Cristo, porque um dia, como está escrito lá em Romanos capítulo 11, ele nos enxertou nele. Nós éramos da oliveira brava, do jamuzeiro, e ele então nos enxertou nele, e agora podemos usufruir da vida, da seiva que há na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, baseado no que está escrito em Gálatas capítulo 5, 22, dar frutos é exatamente esses frutos relatados lá. É quando você ama os irmãos, quando você ama o pecador a ponto de levar o evangelho para ele, quando você tem paz como árbitro no seu coração, quando você tem essas coisas, os frutos do Espírito, você é uma pessoa agradecida todos os dias. Ao acordar pela manhã, você agradece pelo dia, você está sempre agradecido pelo alimento, pela vida, pelo ar que o Senhor deu, pela respiração. Quando você vai para o trabalho, você vai irado, ou você está em si mesmo, ou você está ali sempre agradecido, com a consciência voltada para Deus e desfrutando dele pela vida que ele lhe deu. Tudo começa por aí. Se você for sempre agradecido, estando em Cristo e buscando ser achado nele, a cada minuto, a cada hora, a cada momento, a cada instante, essa é a maneira prática de estar em Cristo. Amém. Muitos, por não saber como é isso, vivem em si mesmos, vivem muitas vezes na carne, estão sempre dando as obras da carne, cheio de ira, cheio de rancor, discute muitas vezes com um patrão, um supervisor, aquele que estão acima de nós, e muitas vezes acha que os outros são menores que nós, quando Paulo diz que nós devemos considerar uns aos outros e amar uns aos outros, dando suporte uns aos outros no amor de Cristo, e considerar os outros superiores a nós. O viver em obediência ao Senhor. Irmãos, quando eu falo da obediência, está falando da obediência a Cristo. E essa obediência deve ser genuína, porque quando nós obedecemos a Cristo, nós obedecemos a quem devemos obedecer: as autoridades, as leis. As leis, elas servem muito para o incrédulo, mas nós que somos do Senhor, que estamos em Cristo, não estamos muito preocupados com a lei. Por quê? Porque a vida de Deus está em nós e naturalmente a obediência de Cristo pelo fruto do Espírito, nós já vivemos nessa obediência. Será que eu preciso ler aqui a Constituição Federal para a gente andar na lei direitinho? Será que eu vou precisar? Não, não preciso. Porque naturalmente a lei de Deus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus. Ah, que vida maravilhosa! Essa vida, irmão, está habitando, morando dentro de nós.
a vida que nos leva à obediência genuína mora dentro de nós. E o Senhor colocou o Espírito Santo em nós exatamente para que Ele produza em nós um viver que nos leve a obedecer e a viver o Senhor. E Ele mesmo vai produzindo em nós um crescimento de vida que Ele vai nos conduzir à maturidade espiritual. Quando a igreja tem muitos problemas, é porque os irmãos se deixaram ser imaturos. Porque mesmo que na vida de Deus podemos ser imaturos. É aí que entra o homem natural e o homem carnal, é diferente, né? O que é o homem natural? Eu disse isso aqui uma vez, os irmãos devem lembrar, mas talvez nem todos estavam aqui. O homem carnal é o homem sem Deus do mundo, que não tem a vida de Deus e vive aleatoriamente sua vida de pecado e prostituição e vive por si só, como o mundo quer. Esse é o homem sem Deus. Deus nunca vai ver porque aquela é a natureza dele. Quem for sujo, sujo-se mais. Mas o que é o homem carnal? O homem carnal é o cristão, que é menino espiritual. O homem natural. O homem natural é o incrédulo, que não tem Deus. O homem carnal é o cristão que tem Deus, mas vive como um homem natural. Ele tem o Senhor, ele é um cristão, obedece, ele quer obedecer a palavra, ele tem prazer nas coisas de Deus, mas vive uma vida aleatória e muitas vezes vive como um homem natural, um homem incrédulo. Paulo diz lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo falou aos Coríntios, né? Ele disse: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, crianças em Cristo. Mesmo crianças estavam em Cristo. Entendem? Compreendem isso? Mesmo sendo crianças carnais, estavam em Cristo. Portanto, vou provar que vocês são carnais e mesmo estando em Cristo. Aí ele diz: portanto, havendo entre vós dissensões, divisões, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Apolo, outros que não são pessoas de Cristo, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens. Irmãos, mas há uma diferença. Nós, estando em Cristo, podemos até ser carnais ou espirituais, mas não devemos continuar assim. Por quê? À medida que o crescimento acontecer em cada um de nós, e cada um deve prezar, buscar esse crescimento vem pelo conhecimento, porque a fé ela aumenta pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? E Pedro diz: desejar ardentemente o leite genuíno, para que por ele, o leite genuíno não falsificado, que são as heresias, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então temos que buscar ser espirituais, crescidos, para não ser carnal. Não podemos continuar 5, 10 anos de vida cristã sendo imaturos, sendo carnais. Precisamos estar sempre em Cristo. E sempre em Cristo nós podemos gerar frutos do Espírito. Eu quero gerar para que as pessoas vejam, sintam no meu falar, no meu olhar, no meu andar, no meu proceder, os frutos do Espírito, e não as obras da carne. As obras da carne vão desaparecendo de nós quando nós vamos buscando o Senhor como nosso leite genuíno, comendo dele e estando nele o tempo todo, sendo achado nele. As obras da carne vão desaparecer da medida que a gente vai crescendo. Você vai se tornando espiritual,
e vai deixando de ser carnal. Por quê? Porque está acontecendo um crescimento naturalmente espiritual em você. Lembra que eu disse que edifício de Deus, Paulo falou no capítulo 3 também, edifício de Deus, lavoura de Deus, sois vós. Ok? Já observaram uma lavoura? Quem tem plantação ou quem, no dia que você estiver diante de uma plantação, para sempre no lugar e observa, contempla, fica lá olhando. Observa, foi plantada uma semente, essa semente brotou, cresceu, germinou, aparecem as flores, as folhas, vai aparecendo e consequentemente vai aparecer os frutos. E aquela lavoura vai crescendo naturalmente. E qual será o resultado? Será que os frutos vão aparecer doces, gostosos, deliciosos. Lavoura de Deus sois vós. Ai, irmãos, essa é a maneira de andar em Cristo. E agora, alguém sabe como andar em Cristo? Quem não sabe pode dizer aí, porque eu posso reforçar. Há um outro lado também. Se você não aprender a andar em Cristo, você não vai, mesmo estando lá ligado, se você não der frutos, esses frutos que eu falei, o Senhor poda. O Senhor corta, lança fora, esse galho pode secar e ser lançado no fogo. O cortar aí tem dois sentidos. Tem o sentido da poda. Podar refere-se à disciplina. Se vivemos uma vida em desobediência, estando em Cristo, sendo carnais o tempo todo, sabe que o Senhor dá um tempo para você se julgar? O Senhor dá um tempo. Você está fazendo certas coisas que não agradam ao Senhor, até praticando escândalo, ou mesmo sem escândalo. O Senhor dá um tempo para você se julgar. Senhor, eu estou errado. Somente porque eu estou fazendo isso, Senhor. Me dê força que eu não consigo. Senhor, eu me rendo a Ti. Por mim mesmo, eu não consigo me livrar disso. Eu vi um irmão, chegou para mim e falou o seguinte: Edson, como cristão, eu amo o Senhor, amo a igreja, amo os irmãos, quero estar perfeito em Cristo. Mas, irmão, eu tenho um problema muito sério que eu não consigo me livrar. O que é? Se eu não consigo parar de fumar. Fala. O que eu faço? Irmão, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você não consegue parar de fumar de jeito nenhum, não consigo não. Se eu parar de fumar, eu tenho dor de cabeça, eu fico doente, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada, mas continue fumando. Continue fumando. Agora faça uma coisa. Eu percebi uma coisa, que quando eu estou com os irmãos estão fazendo uma reforma lá no local de reunião, ele falou para mim, quando eu estou com os irmãos, mas eu não tenho vontade de fumar de jeito nenhum. Quando eu estou lá no meio dos irmãos. E quando eu volto para casa, volto aquela vontade terrível, a cabeça dói, eu tenho que fumar, senão eu não fico bom. Então o segredo está aí. Procure estar com os irmãos mais tempo. E o Senhor é que vai libertar você. Irmãos, não pense que para você se libertar de certos pecados, de certas coisas que te contaminam, você vai conseguir por esforço próprio, humano, natural. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, viu? Sem mim nada podeis fazer. Você está tentando se livrar de certas coisas que não agradam ao Senhor, você não vai conseguir sozinho. Uma palavra que eu me lembrei hoje de manhã: sozinho, impossível. Repita:
Sozinho, impossível. De novo. Sozinho, impossível. Entenderam isso? Sozinho, impossível. Sem mim, nada podeis fazer. Aí ele diz para ele: faça isso, esteja com os irmãos. E quando vir a vontade de fumar, que você estiver sozinho, meu irmão, quiser fumar, fique à vontade, fume. Mas busque a libertação do Senhor, peça a Ele e começou a orar: Senhor, me liberte desse vício. Ele orava intensamente: Senhor, me liberte desse vício. E buscava estar sempre com os irmãos. Era uma salvação para ele quando ele estava com os irmãos. Tudo bem, foi passando o tempo. Com algumas semanas ele veio a mim: Senhor, eu quero falar contigo. Amém? Tudo bem? E aí? Como estão as coisas? Eu disse: parei de fumar. Foi mesmo? Foi. O Senhor me libertou. No dia que eu parei de fumar, eu peguei a carteira inteira de cigarro, amassei e joguei fora. A partir de hoje eu não fumo mais. Irmãos, aquele homem foi totalmente liberto. O Senhor liberta, viu? Você crê nisso? Se você está preso por alguma coisa, o Senhor vai te libertar. Ele vai te libertar de verdade. Ele é aquele que criou o mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, está escrito assim: criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Ele tem a habilidade de criar. E se você não vê uma saída para o seu problema, Deus tem a habilidade de criar situações para te libertar. Você não sabe como, nem sabe quando e nem de que maneira será, mas Deus sabe. Ele sabe como libertar você. Ele sabe como nos libertar. E essa habilidade de Deus, quando o Senhor Jesus morreu e foi ao Pai e mandou o Espírito, esse Espírito Santo veio nele, veio com ele, com a habilidade de Deus também de criar, e ele entrou em você. E quando você pede a ele uma libertação, ele gera, ele cria situações e permite coisas para que você receba a libertação. Amém? É por isso que ele nos socorre em nossas fraquezas. Mas e quando eu não estou em Cristo, eu não quero, embora ame o Senhor, permaneço na ovelha e não estou dando fruto, e insisto em não dar frutos, não quero obedecer, sou teimoso, o Senhor me dá um tempo, e Ele nos lança no fogo. Que fogo é esse? Deus vai criar situações como fogo ardente para queimar de você as impurezas. Você está impuro e por causa da impureza você não está dando fruto. Deus vai ter que te tirar, podar, você vai secar. O que é secar? Muitas vezes é esfriar espiritualmente. Você esfria, mas o Senhor vai mandar fogo para queimar as impurezas em você. Porque lá em Apocalipse, Ele está com os olhos como chamas de fogo, olhando para você, para queimar de você todas as impurezas. Quando você não se julga: Senhor, eu estou nessa situação, mas não quero estar, eu vou me consertar, quero te obedecer. Mas se você não faz isso, Ele vai lhe podar, vai lhe cortar, você vai secar, e você vai ser jogado no fogo. Esse fogo é o fogo do capítulo 4 de 1 de Pedro. Vamos dar uma olhada rapidamente? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16.
12, versículo 12, 4:12. Eu estou sendo claro, não estou? Amém. Amados, todos acharam? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado ou com objetivo a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária não estivesse acontecendo. Mas por que isso aconteceu? Gente, fulano bateu com o carro, por que o Senhor permitiu isso? Não estranhe não. Não estranhe não. Aconteceu porque Deus permitiu por causa de alguma coisa. Ele quer queimar de você as impurezas. Mas fulano não teve isso, teve um problema assim. Estranho não. Não fique impressionado não. Como se alguma coisa extraordinária não estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Como assim na revelação da sua glória? É que o fogo ardente no meio de vós, quando ele surge, ele quer queimar as impurezas, seus pecados, seus problemas. E quando ele queima, você vai voltar a estar em Cristo da maneira genuína, vai obedecer ao Senhor de forma que o Senhor vai impulsionar você a fazer isso. Quando você de repente se achar em Cristo, puxa, eu estou obedecendo ao Senhor e não estou fazendo esforço nenhum de mim mesmo, mas pela indução do Espírito Santo, eu estou vivendo para Deus. Oh glória, aleluia! E você vai experimentar isso. Aí ele diz assim, aí no futuro você vai ser glorificado exultando, porque a glorificação de Deus vem como resultado do crescimento de vida que o Senhor deu em nós. Em suma, qual é o nosso problema maior? Preste bem atenção, é a nossa imaturidade. Você já percebeu que de vez em quando você se pega, Senhor, eu sou tão imaturo. Irmãos, orem, Senhor, me dê sabedoria, venha me amadurecer. Pode orar, que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dará deliberadamente. Ele é fiel, irmão, quando você ora. Tudo que pedires ao Pai, veja que ele diz aqui nesse primeiro capítulo, fala assim: se eu estou em vós, e vós estiverdes em mim, olha que palavra, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Você crê nisso? Muitas vezes quando oramos não estamos em Cristo, muitas vezes estamos em Cristo, mas muitas vezes Cristo não está em nós, no sentido real da palavra. Se nós queremos ter resultado das nossas orações, precisamos aprender a estar em Cristo e a sua palavra está em nós. Às vezes nós estamos em Cristo e a palavra não está em nós. Cristo sempre está em nós, mas a palavra muitas vezes não está. E o que é a palavra estar em nós? Significa que eu estou lendo a palavra, isso já é um incentivo pelo amor à leitura da palavra. E eu pego essa palavra e aplico na minha vida diária. Essa palavra que eu aprendi, que estamos aprendendo agora, é a palavra que eu vou aplicar durante a semana, durante o mês, em casa, no trabalho, na rua, no comércio. E aí essa palavra vai surtir efeito em você. Quando você está em Cristo e a palavra está em vós, pode orar por qualquer coisa, irmãos.
Pode orar que você vai ver o resultado das suas orações. Amém? Vocês acreditam no que eu estou falando? Acreditam mesmo? Amém. Aleluia! Essa palavra tem que mover nossos corações, tem que mudar a nossa vida, tem que mudar nosso viver diário. E o fato que nós sofremos com Cristo, como Paulo fala lá em capítulo 8, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ou seja, o Senhor vai permitir situações que eu vou escolher na hora, se eu sofro comigo sozinho, sem Cristo, ou se eu sofro com Ele. Se eu sofrer com Cristo, glorificando, exultando, exaltando a Deus, no meio dos meus sofrimentos, Ele vai estar comigo, e um dia eu serei glorificado. Por quê? Porque o resultado do sofrimento muitas vezes traz amadurecimento. O crescimento traz amadurecimento. Ou seja, o sofrimento do tempo presente traz amadurecimento. Aí Paulo diz assim no capítulo 3, versículo 11. Vamos ler, 1 Coríntios 3. Oh, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida. 1 Coríntios 3. Versículo 13. 3:13. Se os frutos que você deu é do Espírito, amém. Se as obras que você deu for da carne, misericórdia. Aqui no versículo 13 ele fala: manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada. Pelo quê? Pelo fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Entenderam aqui a ligação do 1 de Pedro 4,12 com 1 Coríntios 3,13? Aí ele diz: e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aí ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. O que é dano? Dano aqui é sofrimento. Dano aqui é detrimento. Ou seja, o dano é para as coisas negativas. Ou seja, é a disciplina do Senhor. Você sofrerá uma disciplina. Mas ele diz assim: mas esse mesmo será salvo. Ou seja, você não se perde. Será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, esse fogo aqui é a misericórdia do Senhor, criando situações para queimar nossas impurezas, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Sabe o que ele diz lá no Coríntios 11, versículo 30 e 31? Dê uma olhada lá, versículo 11, 1 Coríntios 11, 30 e 31. Tomara que eu não esteja enganado na minha mente. Eu acho que essa mesma referência. 11, 30 e 31. Isso mesmo. Essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, lembra que eu falei isso? Não seríamos julgados. Mas, em 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê, irmãos? Para que não sejamos, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor te julga hoje. Porque se Ele não julgar você, é porque você é incrédulo. E se você for incrédulo, você vai ser julgado com o mundo. Mas Ele nos julga e nos disciplina como a filhos. A gente lembra que Ele até nos açoita como a filhos.
Ele nos açoita a fé. O sofrimento muitas vezes é grande para ser queimado as impurezas. É o fogo ardente do Senhor queimando você, para você, com o objetivo. Lá em Hebreus diz que para que sejamos participantes da sua santidade. Entenderam agora? Irmãos, prestem bem atenção, tá? Eu estou falando para vocês bem explicado, para que vocês consigam juntar as peças desse quebra-cabeça, tá bom? Junta as peças do quebra-cabeça para entender qual é o propósito de Deus em nos disciplinar, em nos santificar. Isso faz parte do processo de santificação do Senhor em nós a cada dia. Se você não está sendo santificado por meio de situações que você não precisa procurar, os problemas virão sozinhos. Você não precisa procurar não, ele vem sozinho. Eles chegam. E Deus é quem permite que esses problemas venham para que você seja santificado, para que através dessa santificação você seja participante da santidade dele mesmo. É porque você é santo. É porque você é um galho enxertado na boa oliveira, que é ele mesmo. É para que você tenha mais da vida dele. Eu perguntei para um irmão semana passada: irmão, diga para mim o que é o galardão. Eu disse: eu não vou dizer o que é, eu só sei de uma coisa. Com certeza é mais de Cristo que será acrescentado em você. Por quê? O sofrimento, Paulo diz assim, o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória que será revelada em nós. Você se sente santo hoje? A glória que vai ser revelada em você não se compara com o sofrimento do tempo presente. O sofrimento pode ser grande, mas a glória será maior. A glória em nós será maior. Irmãos, o Senhor um dia vai nos glorificar e vai nos galardoar. Paulo disse assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem. Tem ideia de quão grande é? São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer isso? Paulo fala das insondáveis riquezas em Cristo. A gente vê como riqueza coisas materiais, físicas, que tem valor financeiro. Mas a riqueza de Deus, ela vai muito mais além. E essa riqueza estará em nós. Imagina, você quer plantar uma coisa, você está construindo uma casa, quer fazer uma fossa, você começa a cavar, vai cavando. De repente você encontra uma coisa amarela ali, mexendo, vai ficando brilhante. Rapaz, que é isso? Quando você abre, tem um veio de ouro ali, uma pedra de ouro de mais de 50 quilos. Estou rico. Aquilo pode referir-se a uma riqueza física, material, humana, mas as riquezas insondáveis de Cristo é muito maior. Irmãos, nós não podemos mensurar, não conseguimos nem dizer em palavras, não há palavra no nosso português, em língua nenhuma no mundo, para dizer. É por isso que Paulo disse: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, jamais penetrou em coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Deixa eu te dar uma notícia. Deus quer te glorificar, mas para isso Ele quer te preparar primeiro. Você vai permitir? A palavra consagração, eu traduzo ela por permissão. Quando eu permito o trabalhar de Deus em mim, Ele vai gerar em mim amadurecimento. Esse amadurecimento vai gerar em mim a glorificação. Então estaremos para sempre com o Senhor. Oh Senhor, obrigado.
Que coisa boa, coisa maravilhosa, né? Irmão, se prepare. Se prepare, porque vai ter fogo, hein? Vai ter fogo para queimar nossas impurezas e nos fazer cada dia mais santos, mais obedientes. Quando eu estou falando de obediência aqui, eu não estou falando de obediência ao irmão Edson, obediência a Joseildo, obediência a cada irmão que poderia citar o nome. Eu estou falando de obediência ao Senhor. E essa obediência, quando ela fluir de você, ela vai fazer coisas incríveis. Ela vai expressar o Senhor para as pessoas. Amém? Você quer ser uma expressão de Cristo? Você não é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você está olhando para o Senhor. Ele é o espelho que reflete a glória dele em mim. E eu sou transformado de glória em glória, como pela sua própria imagem do Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Irmãos, eu quero essa glorificação. Eu quero esse reflexo do Senhor que vai me transformando a cada dia, de glória em glória. Se você quer ser transformado, a palavra é estar em Cristo. Esteja em Cristo. E a sua palavra permaneça em vós. Amém?